Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade a de Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos duas. Primeiro, a adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaque e Jacó adorava a Deus. Nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus, por meio de Deus. Segundo, a adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas Páscoa, Festa do Tabernáculo e Pentecostes. Olha só, às vezes a pessoa fala assim, olha um exemplo bem claro disso. Né, para mudar o meu óculos e aí eu não aceitei que o meu óculos bifocal tivesse espaço sem grau. Eu tenho que olhar bem no centro, porque na lateral não tem grau. Aí eu peguei e questionei com a moça da ótica, e ela pegou e falou assim, nós somos... Você tem uma outra armação, eu vou fazer um óculos para você para perto. Por quê? Porque a gente deve trabalhar com transparência. Em outras palavras, ela fez valer aquilo que foi me prometido. Aí ela falou assim, eu vou fazer para você um óculos só para perto, para você ler na igreja. Aí eu pensei assim, não, eu leio muito mais na minha casa do que na igreja. O que acontece? As pessoas pensam que a adoração deve ser feita ali na igreja só. Ali na igreja é o lugar da adoração para muitas pessoas. E é o que a leitura está falando aqui. Louvado seja Deus. Alguns pensam que é só ir na igreja. Isso, o que acontece? Você, ao se levantar, você adora o Senhor, agradecendo a Ele pela noite que você teve, agradecendo a Ele por mais um respirar da tua vida. Em todo tempo a gente tem que adorar o Senhor. Esses dias, por exemplo, ontem, por exemplo, eu estava andando na cidade e eu vi ali uma sapateira enorme, né, com alta baixa. Eu disse assim, olha, eu preciso ter essa para mim ver se aquela roupa que eu estou vestindo está adorando ao Senhor. Preciso disso, preciso, porque eu já fui repreendida até mesmo por quem não é crente por causa da roupa que eu estava usando. Então, o mundo nos observa e Deus muito mais. E a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. E se você tiver uma adoração constante ao Senhor, em toda a tua maneira de viver, você vai ver que a adoração ela vai além de simplesmente um louvor ou uma participação de um culto. Nós precisamos ter em mente que nós somos para adorar o Senhor. Nós somos chamados para ser adoradores. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu, por exemplo, estou na igreja, eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está ali. Pela fé, eu acredito que Ele está ali. Então, se eu acredito que Ele está ali, o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha boca fechada. Por quê? Porque ela tenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. E se você não estiver atento, desde o momento que você entrou dentro da igreja, começou a observar, ouvir do pastor, da parte dos grupos, da parte de quem tem oportunidade, se você não ficar bem atento,
você perde um aprendizado muito importante. Por exemplo, eu estava assim, enfermo, eu estava com dor de cabeça, eu estava com febre, eu estava com falta de ar, eu ia sair da igreja e ia andar no vento para chegar na casa da minha patroa. E no momento da oportunidade, alguém falou sobre a sogra de Pedro. Se eu não tivesse atenta, louvado seja Deus, ouvindo atentamente tudo que estava sendo dito ali dentro, eu tinha perdido a minha bênção. Porque do mesmo jeito que Deus curou a sogra de Pedro, o Senhor removeu de mim aquela enfermidade. Por quê? Porque eu estava atenta. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos virão e o alcançarão, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então a adoração consiste o quê? Em prestar reverência, em humilhar-se diante do grande eu sou, o Deus criador dos céus e da terra, reconhecendo que você precisa dele, reconhecendo que você necessita dele e observando os seus preceitos, ou seja, os ensinamentos da palavra de Deus, os aconselhamentos do Senhor, porque ele não te obriga, ele te aconselha. Louvado seja Deus. Por isso que ele fala, quem quiser, negue-se a si. Louvado seja Deus. Ele mostra para você o que agrada a ele. E se você deseja agradar a ele, você vai agir de acordo com a vontade dele. Então, nós vemos aqui dois itens de adoração, duas formas de adoração. A primeira é a adoração doméstica, ou seja, no teu lar, com a tua família, louvado seja Deus. Se você trabalho, semana, você tem um momento, por exemplo, você tem um momento para sentar na mesa, para tomar refeição com a tua família, aí já está tudo do jeito. Reserva um momento também para adorar o Senhor. Adorar o Senhor como você adora na igreja. Adorar o Senhor com oração, com louvor, com ministração da palavra de Deus. Porque muitas pessoas hoje, com esse período de isolamento social, muitas pessoas hoje, nesse período, ao invés de fazer uma adoração doméstica ao Senhor, se perderam. Com contenda, com briga, tanto que eu ouvi falar que a violência doméstica aumentou nesse período de quarentena. Muitos cristãos já se desviou. Por quê? Porque não faz adoração doméstica, porque acha que adorar é só na igreja organização, e se esquece que nós somos igreja organismo. Louvado seja Deus. Então, onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente. Então, precisa haver adoração doméstica. Louvado seja Deus. E essa adoração doméstica é a mais antiga forma de adoração. Louvado seja Deus. Antigamente, antes do povo de Israel se tornar-se nação, a família de Abraão, Isaac e Jacó, eles já adoravam ao Senhor nessa... com ofertas, com sacrifício, mas não era uma adoração a Deus. E olha, a igreja nada melhor do que o teu lar sendo uma igreja. Quando eu estava trabalhando, eu dizia que o meu serviço era a continuação do meu lar. Louvado seja Deus. E o teu lar deve ser a continuação da igreja. Então não pode a tua adoração se limitar somente dentro do templo, igreja, organização. Deve continuar na tua casa também. Então, ao invés de você ocupar tempo vendo mentira, vendo barbaridade, vendo tantas coisas ruins que o diabo faz no mundo, louvado seja Deus, adore ao Senhor no teu lar. Reúna a tua família para ter aquele momento. Você vai ver muito melhor, você vai ver que as enfermidades vão sair da tua vida e você vai ver que você vai ser totalmente dependente de Deus e não vai ser dependente das coisas do mundo. Graças a Deus, graças a Deus. Os filhos, nessa época, nesse momento de adoração doméstica, os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Então, os filhos, desde pequenininho, têm que ouvir a palavra do Senhor. Tem que saber as grandezas de Deus, para que no momento que ele estiver longe de você,
eles venham se lembrar que Deus ouve a oração, que Deus faz o impossível para ver os seus felizes, para ver os seus abençoados. Então, nesse momento de quarentena, muitos pais perderam a oportunidade da continuação da adoração dentro do lar, no seio da família. Reservar um momento, louvado seja Deus. Por exemplo, o meu filho é professor de educação física. Ele, lá de dentro de casa, ele pega e dá aula para por exemplo, se ele fosse um pastor, um presbítero, um diácono, ele fosse casado, tivesse a família dele, ele também deveria o quê? Reunir a família em adoração a Deus. E mesmo que ele não fosse nem pastor, nem presbítero, nem diácono, mas ele tivesse prazer na palavra do Senhor, reunir a família, buscar, jejuar e pedir graça para Deus. Senhor, me usa como instrumento, eu quero trazer a minha família para ti, porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, é muito importante que tenha essa prática da adoração doméstica. A adoração pública. O que é a adoração pública? Refere-se às diversas festas. Por exemplo, a adoração pública. Domingo, por exemplo, é culto direcionado à família. Então, são várias famílias, uma diferente da outra, cada um com problema, outro com outra. Então, a mensagem é mais para salvação. E sendo mensagem para salvação, tem que falar das grandezas de Deus, tem que revelar os feitos do Senhor para o povo, para que o povo venha sentir desejo de se aproximar do Senhor. Mas o que acontece muitas das vezes? Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas vai tão amargurado, não consegue, não entendeu, porque ficou o tempo todo perdido nos pensamentos, envolvido com quantas pessoas morreram não sei aonde, quantos estão para morrer, quantas sepulturas foram abertas, que não sai a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então você tem que se encher da palavra de Deus. O tempo todo se encher da palavra do Senhor. Para que na tua casa, ou lá no teu trabalho, ou lá onde você está na rua, ou lá na igreja, você venha mostrar e as pessoas venham ver que você é um verdadeiro adorador e que o teu coração está cheio do poder de Deus. Item 2.2. A forma da adoração. Na samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar, tanto judeus quanto samaritanos estavam na adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde esses aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. É mero cumprimento de rituais. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. Adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa. Olha só, né? A forma de adoração. O povo estava assim muito preocupado com isso. Muito preocupado. Tanto que a mulher ela abordou Jesus e perguntou como deveria ser a adoração. E nós vemos aqui que a adoração ela deve ser em espírito e em verdade. Para que você venha expressar uma verdadeira adoração, você não precisa de ficar olhando para nada. Você só tem, por exemplo, eu no meu caso, quando eu sou do Senhor, isso é um costume que eu tenho e que os outros falavam para mim, me falaram que eu tenho que olhar para as pessoas. Mas antigamente eu sempre louvei o Senhor de olhos fechados, porque eu tinha a visão pela fé. E o que acontece? Adoração em espírito, adoração em verdade.
Se você quer apresentar ao Senhor a verdadeira adoração, você precisa saber o que acontece. Muitas das vezes, a adoração, ela consiste em rituais. Aquilo que você aprendeu do homem e não da palavra de Deus. Senhor, as pessoas pensam que só aquele ato simbólico de comer o pão e tomar o vinho já está salvo. Não, aquele é um ato simbólico. Mas é preciso que haja substância nesse momento da adoração, nesse momento da ceia do Senhor. Que não é aquele simbolismo que vai salvar você. Vai ser o que desceu do céu. O pão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o pão. Então, se você, por exemplo, você toma a ceia, mas você esquece da palavra de Deus e não está nem aí para buscar conhecimento, para buscar o entendimento, você está fazendo meros rituais. Você está apenas seguindo uma liturgia, mas você não tem substância, não tem adoração ao Senhor, está longe do Senhor. E olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois esse boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Ou seja, só segue rituais, mas o coração está longe de Deus. O pensamento está fora da palavra de Deus. Está pensando, por exemplo, hoje na pandemia. Mas Deus, ele já falou que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Porque Deus dará ordem aos anjos. Se você não for um mero ritualista. Como está escrito aqui, ó. Quando afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de apresentar uma atitude de adoração verdadeira, adoração que apenas consiste em aspectos rituais e não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas, eu costumo pensar que o meu batismo lá, quando eu fui batizado nas águas, ele não tem validade diante de Deus se eu não viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. A ceia que eu tomo toda semana, todo mês, se eu não comer a palavra de Deus todos os dias, como diz a Bíblia, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não vai saciar a minha alma. Porque o Senhor disse assim, olha, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento que te fortalece, é o alimento que te faz crescer em graça e em conhecimento. Então nós precisamos, a nossa adoração ao Senhor, ela tem que ter consistência, ela tem que ter um objetivo seguro, firme. Então é preciso pensar sobre isso. Amém? 2, 3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Segundo ponto, meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, com fé, interesse e dependemos do Espírito Santo para conhecermos os propósitos de Deus, entender e examinar se as nossas condutas estão de acordo com a vontade de Deus. Terceiro ponto, santificar-se. O processo de santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo
e revestimento de atitudes que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Então, olha só, atitudes para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. O que é oração? Oração é você falar com Deus. É você em todo o tempo falar com o Senhor. Por isso que eu falei para os irmãos que eu, se Deus quiser, amanhã eu vou atrás de uma sapateira que tem espelho enorme que posso ver eu inteirinha. Por quê? Porque eu quero falar com o Senhor. Deus, essa roupa tá boa para mim? Eu vou te louvar com essa roupa? Eu estou orando. Eu estou falando com Deus. É um diálogo com Deus. Se eu tenho Cristo como meu amigo, que Ele é, louvado a Deus. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Louvado a Deus. Então, eu vou conversar com Ele como amigo. Senhor, tá bom? Tá te agradando? Tá te... as pessoas como cristã? Então, conversando com Deus em todo o tempo. A oração, a gente deve ter uma vida de oração. Por exemplo, eu vou ver tal programa. Senhor, vai te louvar? Se não for, fala para mim que eu não quero te entristecer. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Louvado a Deus. O segundo ponto, meditar na palavra de Deus. Eu teve momentos na minha vida que, por exemplo, eu leio um versículo pela manhã. E eu falo para Deus, Senhor, eu quero memorizar esse versículo. Senhor, eu quero ter ele na minha mente. Então, e todo momento que eu esquecer, opa, preciso voltar de novo. E quando, de repente, você está diante de alguma atitude, a palavra vem na tua mente. Por quê? Porque você tem prazer em meditar na palavra de Deus. Você está sempre meditando na palavra do Senhor. E é tão bom que a palavra de Deus esteja na tua mente, porque se a palavra de Deus estiver na tua mente, o poder de Deus está em você. Então, o maligno não vai conseguir lançar maus pensamentos no teu coração, não vai conseguir lançar mágoa, ressentimento na tua vida. Por quê? Porque você tem uma vida de meditação na palavra do Senhor, orando e meditando. Se você orar e meditar a palavra de Deus, você vai ter o entendimento real da palavra do Senhor segundo a vontade de Deus. O terceiro é meditar na palavra de Deus, é o segundo. E o terceiro é santificar-se. Santificar. O que nos santifica? A palavra de Deus. Se você ler João 17, você vai ver que é sacerdotal. Jesus Cristo ele falou assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra. Lembrando que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino, para a correção, instrução, a fim de que o homem de Deus, quando fala do homem, está falando da mulher, da criança, do jovem, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela tem que estar entronizada na nossa vida, ela tem que estar enraizada. Tudo isso é concedido. E você vai ser santificado pela palavra de Deus. Por isso, aquela pessoa que fala assim, não existe santo na terra, é porque a palavra de Deus não está nela. Ele não está vivendo a palavra de Deus. É preciso viver a palavra. Não ser meramente ouvinte ou ser meramente leitor da palavra de Deus. Por isso que Jesus, certa feita, ele diz que até o diabo é crente. Crê, estremece, mas não obedece. Mas se você obedece, se você conhece, crê e obedece, você vai ser santificado pela palavra do Senhor. Item 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. 3:1. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atendem à sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico.
Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu a reflexão e após isso determinou: apacenta as minhas ovelhas. Há muitos que dizem amar Cristo e a palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Então, o que acontece? É preciso estar atento à palavra de Deus. O que é ouvir a voz do Senhor? Quando o Senhor diz assim, olha, quem tem ouço que o Espírito... A voz do Senhor é você obedecer a palavra dele. Sabe aquela pessoa que ouve e faz que não ouve? Por exemplo, a pessoa, alguém dá um conselho para você, não vai por aquele caminho que lá tem um abismo, você pode cair nele. Ah, ele não sabe o que ele está falando. Vou por aquele caminho. Vai cair no abismo. Foi quem te deu o conselho que te empurrou? Não, você foi com as suas próprias pernas. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Ouvir a voz de Deus fala de obediência e observação aos estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Porque quando você aceitou o batismo nas águas, você estava com a tua atitude dizendo que não prevalece mais a tua vontade, mas a vontade de Deus na tua vida. E quando a gente deixa de observar a palavra de Deus e segue os nossos próprios vontades, os nossos próprios desejos, a gente não está ouvindo a voz de Deus. Não está ouvindo. Por quê? Porque não está obedecendo. E olha só, quando não se obedece à palavra de Deus, quando faz uma aliança com Deus e não obedece à palavra do Senhor, ele repreende aqueles que andam pelo caminho da desobediência. Repreende, ele diz que ele açoita e repreende tudo aquele que ele recebe por filho. E quando você fez uma confissão lá no ato do teu batismo, você prometeu fidelidade ao Senhor. Você quis ser tratado como filho de Deus. E Deus repreende. Severamente ele repreende. Por quê? Porque ele ama e não quer que você seja condenado com o mundo. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor e ser obediente. Louvado seja Deus. E o que acontece? Se você demonstra que você ama a Deus com atitude. O Senhor diz assim, olha, aqueles que me amam guardam a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos morada. Se alguém me ama, então, muitos dizem que amam a Deus, mas rejeitam a palavra de Deus. Mas não se preocupa em conhecer a palavra do Senhor. Não obedecem a sua palavra. Ou seja, na verdade não ama coisa nenhuma. Porque quem ama quer estar perto, quer entender, quer conhecer, quer saber quem é, quer ter sabe, carinho, amor. E as nossas atitudes muitas das vezes não demonstram isso. E tem 3:2. Não alerta ao povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus. Resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir frutos. Portanto, precisamos refletir. Não deixa a palavra do Senhor. O que é endurecer o coração? É você não acreditar. É você não aceitar. Por exemplo, quantas vezes eu vi pessoas crentes falando que não existe santo na terra? Por quê? O coração está endurecido. Porque não sabe, se conforma em viver do jeito que vive. Quando eu estou um pouquinho distante, quando eu deixo de ler a Bíblia por um dia, 2, eu já começo a pensar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim o teu espírito. Me ajuda. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eu não quero ficar com meu coração endurecido. Porque é como, sabe, um pouquinho hoje, amanhã, quando já está lá longe, já esqueceu. Louvado seja Deus. Então, a expressão endurecer consiste em resistir à voz de Deus. Ou seja, não, de repente você recebe uma repreensão de um pastor, ou de um irmão, ou de uma igreja, não, que aquele lá não sabe o que está falando, e isso é endureceção, não quer saber, prefere viver da maneira que quer viver e não se volta para a palavra do Senhor. Mas que a tua vida você não endureça o teu coração. Item 3:3.
Relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo, chamando o povo à adoração. É um cântico do Senhor. É relevante a repetição. É uma importante direitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Olha, meus irmãos, a Bíblia, no provérbio, fala assim, olha, não se enojes com a minha repreensão. Nós vemos no decorrer dessa lição toda, o Senhor sempre nos falando para voltar para a palavra, voltar para a palavra, voltar para a palavra. A nossa vida, ela deve ser uma vida baseada, fundada em adorar o Senhor. Deve ser fundada na palavra de Deus, porque ela é a rocha. Ela é a rocha que nos mantém de pé. E se nós não tivermos fundado na palavra de Deus, vai cair, vai perecer no pecado. E o salário do pecado é a morte. E Deus quer resgatar você. Deus, ele quer trazer você a verdadeira adoração. Louvado seja Deus. E esse Salmo 81, ele é praticamente semelhante ao 95. É um cântico festivo. Ou seja, a nossa vida, mesmo no momento de tristeza, no momento de medo, deve ser um momento festivo. Sabe por que deve ser um momento festivo? Porque o justo viverá da fé. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil, perdeu o emprego, está a ponto da família passar fome, mas louve o Senhor, porque Deus fez verter água da rocha quando o povo de Israel estava com sede. Porque Deus tem um caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Eles estavam numa dificuldade terrível, com medo que de atrás vinha Faraó, de frente um grande mar. Mas quando eles olharam para o alto, Deus deu a solução. E na nossa vida não é diferente. Por isso, é um cântico festivo, mas também faz um alerta para o caminho da desobediência. E quem desobedece? Aquele que não conhece a palavra e aquele que não aceita a palavra e não é de acordo com a vontade de Deus. É como as 7 mulheres, olha, tira o nosso opróbrio, porém nós comemos o nosso pão. Ou seja, não queremos compromisso. Mas é preciso ter compromisso com o Senhor, porque o Senhor, ele quer ter uma aliança contigo. Entra na tua casa quem tem aliança com você. Entra na tua casa quem é teu amigo. E o Senhor diz, meus amigos se fizeram obediência, porque ouvir envolve obedecer. Louvado seja Deus. Tem gente que só escuta, mas não ouve. Entra pelo ouvido, sai pelo outro, e a pessoa continua na mesmice e não tem transformação de vida. Por quê? Porque não aceitou a palavra. Que Deus abençoe a tua vida e que você volte para a palavra de Deus em todo momento, em todos os dias, porque a Bíblia diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro, todos os dias por amor a Cristo. Então, que isso você venha ter na tua vida. E eu já agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Ana Laura, que muito contribuiu nessa época de quarentena. A palavra do Senhor. E desde já, se ele estiver ouvindo, eu chamo ele para vir dar o encerramento. E Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor a toda a igreja, aqueles irmãos e irmãs que estão nos vendo nesta manhã. A nossa evangelista Joeleiva ministrou a dominical para os nossos corações. Eu mandei agora de pouco uma mensagem para cada irmão no seu zap, convidando você para a oração. Talvez alguns vão me questionar, os cultos presencial
retornam hoje. E os irmãos que congregam ali no Bela Vista conhecem as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos ali. Então nós optamos por retornar os cultos presencial na quarta-feira. Então eu te convido na quarta-feira a estar conosco para adorar a Deus, para nós agradecermos a Deus por este momento que nós estamos voltando, ainda que não numa totalidade, mas nós estamos voltando para o templo para adorar a Deus. Como disse a evangelista Joeleiva, não é só no templo que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus 24 horas da nossa vida. Então eu te convido para quarta-feira nós estarmos voltando aos cultos ali na AD Bela Vista. E hoje nós temos um período de oração. Se você gosta de oração, se você está em comunhão, porque oração nos remete à comunhão, a estar ligado com Deus, a falar com Deus, eu te convido a tirar um período de oração ali com nós hoje, das 19h30 às 20h30, tá bom? Você que pode estar ali conosco. E durante essa semana nós estamos adequando a igreja, né? Devido às normas que são exigidas de saúde, e nós estamos adequando, limpando, estaremos higienizando a igreja para que os irmãos possam estar adorando a Deus ali na AD Bela Vista, tá bom? A próxima escola bíblica dominical já será na igreja, próximo domingo, dia 7, que o pastor Ricardo estará ministrando a próxima lição no dia 7. Tá bom? Deus abençoe a evangelista Joeleiva. Deus abençoe você. E agora nós estamos voltando para os nossos cultos, tá bom? Que Deus abençoe. Oramos. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida da tua serva que nesta manhã se fez presente aqui no meu lar para ministrar, Senhor, esta lição. Que as suas mãos sejam sobre ela, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe e prospere os seus caminhos. Aqueles que nesta manhã, Senhor, ouviram esta palavra, que ela venha, Senhor meu Deus, surtir efeito em cada coração. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Curve o seu semblante, erga as suas mãos aos céus, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo permaneça com todos e aqueles que crê, digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quando eu procurei